Bom, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira parte, a etapa final do desenho arquitetônico, que corresponde às plantas de locação e situação. Bom, falar um pouquinho sobre a planta de locação. A planta de locação ela tem o objetivo de representar a área construída do terreno e os limites da propriedade, ou seja, é o detalhamento de toda a área construída dentro dos limites do terreno. As escalas utilizadas no desenho da planta de locação costumam variar entre 1:200 até 1:500. Mais que 1:500, normalmente se representam grandes áreas de terreno sem muitos detalhamentos da edificação, ou praticamente nenhum detalhamento da edificação. Os elementos gráficos principais que compõem a planta de locação correspondem ao contorno do terreno, representativo dos limites, contorno da edificação, que é representado nesse desenho através de linha tracejada, porque ele fica abaixo da representação do contorno da cobertura. A entrada principal do terreno ela tem que ser representada. O passeio do terreno até chegar na entrada da edificação, o muro, as pavimentações, as áreas permeáveis, o paisagismo e vegetação devem ser devidamente representados dentro dos limites do terreno, assim como a orientação do terreno e a representação da sua entrada principal. Entre as informações essenciais que devem ser representadas e constar na planta de locação estão as informações sobre os tratamentos externos, que correspondem às áreas permeáveis, a altura dos muros e a altura dos pisos, que corresponde à informação das cotas de nível. E como cotas devem estar representadas no desenho da planta de locação. Cotas que são representativas limites totais do terreno correspondem à testada, que testada nada mais é do que a medida da frente do terreno, a medida total da frente do terreno e a medida total lateral do terreno. Cotas totais de edificação, o recuo dos beirais dos telhados em relação aos muros, os recuos das paredes da edificação, das paredes externas da edificação em relação aos muros, cota de posicionamento da edificação em relação à testada principal e a testada dos fundos do terreno. Deve-se representar também, por fim, as cotas de beiral e as cotas de calçadas. Então aqui tem um exemplo de uma planta de locação. Essa planta de locação ela está representada junto com uma planta de cobertura, o que é algo bem comum de ter na planta de locação. A representação também da planta de cobertura junto. Então, como vocês podem observar, os elementos que foram listados anteriormente, referente às cotas de beiral, por exemplo, as alturas dos muros, as medidas, as cotas de limites totais dos terrenos, tanto da testada, de fundos e de frente lateral, distância da testada frontal em relação aos limites da calçada, na frente do terreno, aonde está a guia rebaixada, a entrada principal do terreno, os elementos de paisagismo e a distância entre o beiral frontal do terreno e também das paredes externas da fachada frontal da edificação em relação à entrada do terreno. Só para citar alguns exemplos das informações listadas anteriormente. Além disso, é importante destacar que a rua da entrada principal do terreno, ela deve ser devidamente identificada. Como eu já falei anteriormente, muitas vezes a planta de cobertura ela pode acompanhar o desenho da planta de locação, que é exibido num outro exemplo aqui. Quando a planta de cobertura acompanha a locação, a planta de cobertura é representada da seguinte forma. Representa-se o sentido da inclinação das águas do telhado, qual que é o valor dessa inclinação e também qual que é o material que é composta a telha, quais são as características da telha. Já a planta de situação, na verdade, ela vai ser uma representação menos detalhada da planta de locação. Ela vai representar a localização e o formato do lote em que a edificação se encontra, a quadra do bairro de sua localização. É importante destacar o seguinte: diferença entre lote e a diferença entre terreno. O lote, na verdade, ele é a subdivisão mínima do terreno, medidas de áreas e testada determinadas pelo plano de zoneamento urbano do município. Para se verificar qual que é o lote na cidade de Florianópolis, deve-se verificar o código de zoneamento urbano do município. E no caso do terreno é a área que se construirá a edificação.
O terreno ele pode ser composto de vários lotes. Os elementos gráficos representados numa planta de situação são o contorno do terreno, que normalmente é feito por uma espessura de pena mais grossa. O preenchimento do terreno normalmente é feito com uma chura, para se diferenciar qualquer área do terreno em relação aos demais elementos da área em que o terreno está situado. Normalmente na planta de situação se representa também os contornos da quadra principal e os trechos das quadras adjacentes a que o terreno se localiza. Normalmente as plantas de situação, elas são feitas com desenhos numa escala menor, porque se representa uma área maior do que a representada na planta de locação. Portanto, as escalas mais utilizadas na planta de situação são escalas de 1:500 até 1:1000. Mais que 1:1000 já não serve para representar a planta de situação. Quais são as informações de cotas e de medidas presentes numa planta de situação? Cotas nas medidas do lote ou do terreno, a identificação do endereço do terreno, os nomes das vias adjacentes e a sua orientação geográfica. Então, aqui temos um exemplo de uma planta de situação. Essa planta de situação ela ainda está um pouco mais detalhada do que as plantas de situação habituais. Foi representado também a entrada principal do terreno, assim como a localização da edificação, porém, como vocês podem observar, a espessura de pena dos limites do terreno ela está maior que os demais elementos do terreno. E as cotas de tamanhos das medidas principais do terreno, da testada e das laterais, são devidamente representadas, assim como a orientação do terreno. Aqui tem um outro exemplo de planta de situação, feito numa escala maior, por isso com menos detalhes, que contém todas as medidas que foram também representadas no desenho anterior: tamanho das testadas e das laterais dos terrenos, identificação da rua da entrada principal e a localização do terreno na quadra onde ele se encontra. Então, da parte de desenho de locação e situação era basicamente isso. Com essa aula nós fechamos os conteúdos de desenho arquitetônico. Mais dúvidas e esclarecimentos referentes às atividades que vão ser elaboradas na disciplina de desenho técnico para engenharia civil, vocês podem consultar os materiais que estão disponíveis no Moodle, é claro.